Mu não é só o rei do mundo, ele é o próprio mundo. E o capítulo 1162 acabou de confirmar a teoria mais absurda que a comunidade de One Piece já viu. E para aqueles que não se lembram, existe uma estátua que apareceu 20 anos atrás em Skypiea, que pode revelar o verdadeiro rosto desse personagem e os seus poderes. E digo mais uma coisa, quando você entende a conexão, isso muda literalmente tudo sobre o final de One Piece. Bom, bora descobrir? Então já deixa o like e se inscreve no canal. Olha, um dos maiores mistérios que o Oda tem nos entregado aos poucos nessa saga final é a origem dos poderes de Mu. E o capítulo 1162 pode ter dado a maior pista de todas. Porque depois que Mu chegou em God Valley se fundindo com o corpo do Saturn, todo mundo ficou tipo, cara, que diabo é isso que eu tô vendo? E foi aí que o Rock chegou e falou algo que explodiu a internet. Ele chamou aquele ser de O Mundo. Cara, assim, no momento em que eu li isso pela primeira vez, a minha mente foi direta pra uma frase que o Van Oga e a Catarina Devon falaram no capítulo 1167. Basicamente, eles afirmaram que o objetivo do Barba Negra era o mundo. Olha, pensa e sente o peso que essa fala carrega agora. Porque o Teach é o filho do Rox, então você tem essa sugestão de que ele sabe das informações que o pai tinha sobre Mu e o resto do mundo. Fora que os capitães titânicos estavam falando isso especialmente para o Saturn, que obviamente estava em God Valley e fez parte daquela fusão bizarra. E eu digo que foi exatamente por isso que o Saturn tentou atacá-los e expulsar todo mundo de lá. É como se ele realmente não gostasse do que eles mencionaram. Talvez porque o Barba Negra simplesmente saiba demais. Bom, beleza, então isso implica que o Teach quer os poderes de Mu, ou pelo menos o carguinho dele? Antes de tentarmos entender tudo isso, a gente precisa entender o quão literal a gente deve levar o que o Rox falou. Tipo, o que é que realmente significa Mu ser o mundo ou representar esse planeta? No nível mais básico, isso pode ser só sobre ele ser o rei do mundo ou controlá-lo diretamente, especialmente porque o sonho do Rox era fazer exatamente isso. Então essa linha de raciocínio dele pode ser mais sobre as suas ambições e perspectivas do que sobre Mu especificamente, porque derrubá-lo seria um passo necessário para o seu objetivo que ele já falou tantas vezes. Agora sim, se eu tiver que ser sincero com vocês, eu acho que isso é apenas uma camada superficial. Entretanto, com a maioria das coisas em One Piece, eu duvido muito que seja a única camada. Porque olha só, todos os Goroseis têm nome de quê? De planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Fora que na verdade as armas ancestrais completam o resto deles, Plutão, Uranus e Poseidon. E o arqui-inimigo de Mu tem o nome de quê? Do Sol. A única coisa não representada em todo esse sistema é a Terra, ou o que chamamos de Blue Star em One Piece, e se a gente considerar a Lua. Como já mencionamos em outros vídeos ao longo da nossa jornada, o Barba Negra poderia ser uma opção para a Lua, porque ele tem poderes de trevas e a Lua aparece à noite, obviamente. Mas também acho que ele pode ser tipo um buraco negro, porque assim, os poderes deles funcionam basicamente dessa maneira. O Garlin é uma outra opção para a Lua, porque obviamente o cabelo dele tem formato de lua crescente e ele acabou de virar um Gorosei. Mas de qualquer forma, não tem um representante tão claro assim para a Terra e que faria sentido se o governante supremo obtivesse esse papel. Essa ideia geral já era meio que um consenso na comunidade One Piece e após o que ouvimos do Zebek, tudo começou a se encaixar. Ok, agora analisando de uma outra perspectiva. A gente sempre vê Mu num quarto de flores com algumas borboletas. É um lugar interessante pro Oda colocar alguém que deveria ser tipo um vilão final maligno que tá vivo há sei lá quanto tempo, não é mesmo? Faz parecer que ele tem um respeito ou um carinho pela natureza. Essa cena é importante porque você provavelmente não encontraria esse tipo de natureza em muitos outros planetas, se é que em algum outro planeta existe algo assim. Agora é o que vem o pulo do gato, me ouve só, porque esse raciocínio me lembrou que se Mu representa o mundo, a gente provavelmente deveria olhar para uma outra representação do mundo ou da Terra que já vimos em One Piece. E isso é, rufem os tambores, a estátua de Verf. Cara, existe teorias sobre essa coisa conectando com o Mu desde que eu me tornei fã de One Piece, mas esse capítulo trouxe todas essas teorias de volta com força total. Porque essa estátua era literalmente uma representação da Terra, pelo menos em termos de chão físico e de solo que os Skypianos chamavam de Verf. Eles até chamaram aquela estátua de objeto de admiração eterna, indo tão longe ao ponto de dizer que incorpora as esperanças eternas daqueles que vivem no céu. Eles fizeram isso porque entenderam que a Verf era necessário para dar vida aos povos do céu, pois as nuvens daquelas ilhas só conseguem sustentar plantações, mas não germiná-las, o que significa que sem a Verf não haveria comida e, portanto, nenhuma vida. E é por isso que Shandora sendo enviada para o céu foi um evento de grande boom
para todo mundo ali presente. Foi basicamente o que deu a eles algo que eles não tinham, mas desesperadamente precisavam. É um recurso vital para eles sobreviverem. O que é uma conexão muito importante com o passado das raças do céu, porque todos eles uma vez moraram na Lua e foram obrigados a descer para o planeta azul porque ficaram sem recursos. É quase a mesma ideia, porque em ambos os casos eles sabiam que a terra abaixo deles era necessária para viver. Agora, enquanto a Imu, bom, eu não tô dizendo que ele definitivamente vai parecer com essa coisa por baixo da silhueta dele, mas também não tô dizendo que ele não vai. Tipo, a forma já é meio parecida. Além disso, tem esse véu, ou seja lá o que você queira chamar, que Imu parece ter também. E o rosto, se você vê assim as características, meio que me lembra um gigante ancestral, o que seria apropriado para o ponto em que a gente está na história. Afinal, estamos em Elbaf, onde meio que estamos tendo uma breve explicação sobre essa raça antiga, principalmente com a menção da Galeilá congelada. Além de que, você sabe, Imu acabou de aparecer para transformar os gigantes em seus escravos usando a habilidade Domi Reverse. Então, assim, talvez tudo vai se conectar no final. O Luffy lá em Skypiea até perguntou se essa coisa era uma foca. E assim, por alguma razão, conhecendo o Borrachudo, eu consigo totalmente imaginar ele dizendo algo assim quando ele conheceu o governante. Além disso, o Rox já tinha visitado Imu no Quarto das Flores 18 anos antes do evento de God Valley. E se ele só deu uma olhadinha em como Imu realmente se parecia enquanto estava lá, e mais tarde talvez tenha percebido que se parece igual a estátua. Isso pode explicar o do porquê ele tá chamando de o mundo aqui. Sinceramente, quando eu voltei e reli os capítulos envolvendo o Verf, fiquei meio surpreso com alguma das outras pistas sutis ao redor da narrativa. Tipo, por exemplo, quando o Gunfall explicou o que era Verf e por que eles a adoravam, todo mundo estava literalmente fazendo danças do Nika ao redor da fogueira bem na frente dele. E o Oda também já disse que esse é um dos seus painéis favoritos que ele já desenhou. É uma das primeiras vezes que vemos o Luffy na pose do Deus do Sol especificamente. Além disso, você já sabe, tudo isso aconteceu no Jardim Superior, que era para ser a terra de Deus que ninguém mais podia visitar, o que meio que constrói todos os outros paralelos entre Imu e Enel que já tivemos. Como, por exemplo, sei lá, o Enel acreditava ser um deus, ele ameaçou deletar ilhas inteiras e deixou um buraco no Mar Branco que espelha basicamente o que Imu deixou no Mar Azul. Fora que Enel podia detectar todas as coisas vivas na ilha, e pelo menos os Goroseis até agora foram mostrados sendo capazes de fazer exatamente isso, então eu imagino que Imu também tem essa habilidade. Resumindo, tem vários paralelos, mas tem uma conexão específica interessante com a Terra aqui também. Porque não só o Enel reivindicou o único pedaço de Verf que existia lá em Skypiea, como também ele quis o Verf infinito, ou o que ele chamou de Fairy Verf. Então, assim, tá começando a parecer bem provável que Imu tinha aspirações similares ao Enel de antigamente, onde ele potencialmente queria todo o Verf para si, especialmente porque o Governante Supremo é o chefe dos Dragões Celestiais, e esses mesmos nobres estão sempre usando vestimentas de astronautas, meio que dando a entender uma certa vibe de aventura espacial. Ou seja, talvez Imu era do espaço, mas queria a Terra. O que meio que inverte com Enel, que era da Terra e queria a Lua. Agora, de uma perspectiva mais ampla, faz sentido que Oda traria tudo isso de volta agora. Porque parece que Elbaf vai ser meio que o paralelo do pós-time skip de Skypiea. Dado o fato que conhecemos um cara logo no começo que se intitulou Deus e usou poderes de raio. É o Loki lá, vocês viram ele com a marretona. De qualquer forma, agora vocês podem estar se perguntando, tá, mas qual poderia ser exatamente a conexão entre Imu e essa estátua da Verf? Porque assim, a gente sabia que o Imu era uma pessoa real no passado, ele era da família Nerona e fazia parte dos 20 reinos originais. Então precisamos descobrir o que aconteceu ao longo da sua vida e como conectar com a estátua. A real é que eu tenho algumas ideias diferentes aqui, e todas se conectam com Skypiea, o que eu acho extremamente importante, porque esse arco tem paralelos com o fim da obra. Beleza, assim, meu primeiro pensamento é que isso simplesmente se conecta com os outros deuses que ainda não vimos, mas que já explicamos em um dos outros vídeos passados e até mencionamos que Imu pode ser um deles. E assim como Nika existiu no passado e vimos várias representações dele de pessoas diferentes, essa estátua pode ser apenas a representação comum do deus da terra e Imu simplesmente tem os poderes dessa entidade, o que faria sentido porque é chamada de Verf, não é mesmo? No fim, acho que essa seria provavelmente a resposta mais direta ao ponto. Só que, assim, honestamente, eu acho que Deus da Floresta pode até ser uma opção melhor, dado que Imu está no Quarto das Flores e provavelmente no topo da árvore Eva. Tá, eu sei, calma aqui. Eu sei que no vídeo passado a gente mencionou sobre Imu ser o verdadeiro deus do abismo, mas em nenhum momento eu descartei ou estudei a possibilidade de ele estar associado a alguns outros elementos, principalmente se a gente analisar o mural dos Três Mundos. Então, nesse vídeo aqui, eu quero justamente entender qual é a origem dele e como que os seus poderes e origem poderiam estar conectados com a Terra sendo o principal foco desse vídeo. Beleza? Então, antes que vocês me xinguem, analisa lá o outro vídeo, volta pra cá, porque agora a gente vai continuar.
Então assim, a razão da Verve ser tão especial é porque crescia plantações, e aprendemos tudo isso em uma grande floresta gigante. Resumindo, embora eu tenha sido contra no vídeo das frutas dos deuses, eu não posso descartar as chances do tal deus da floresta aqui, até porque as árvores são extremamente importantes em Skypiea. Até mesmo no flashback do Nolan, ele encontrou os Shandians com febre arbórea, o que culminou na saga do Sino de Ouro. Resumindo mais uma vez, no geral, o deus da floresta parece bem provável aqui. Especialmente dado o contexto de que foi essa entidade que domou os demônios segundo o texto do Mural de Harley, onde também vemos um dragão no topo de uma árvore. Agora eu também acho importante a gente notar que assim como o Luffy tem a fruta do Deus do Sol e não tem nenhum poder focado no Sol, Imu provavelmente seguiria o exemplo se esse fosse o caso, significando que os poderes do Governante Supremo provavelmente nunca pareceriam com os do Ryokugyo. Provavelmente seria quase mais como poderes de vida, de certa forma. Porque é a combinação do Sol, chuva, terra e floresta, pelo menos no sentido que todos trabalham juntos para criar a vida. E isso pode ser exatamente o que Imu respeitava ou admirava sobre o planeta. Exatamente por isso que ele está no quarto das flores hoje com todas aquelas borboletas. Bom, assim, olhando esses parâmetros, vocês devem concordar que é isso que torna realmente a Terra especial até no nosso mundo, porque ela tá em uma zona especial e tem um ambiente estável o suficiente que conseguiu dar origem a seres como nós. Talvez em One Piece funcionou da mesma maneira. Diante desse fato, eu devo lembrar que é por isso que tem havido muita especulação recentemente sobre se Imu era realmente o protetor do mundo antigamente. Porque no primeiro mundo parece mostrar a energia sendo retirada do centro da Terra, ou o que eles chamam de Sol Proibido, e dando pro Deus da Terra, ou pra Serpente de Fogo do Inferno, ou apenas para esse reino aqui como um todo. Isso parece ser bem similar ao que aconteceu na Lua, porque não só existem semelhanças estéticas na forma que os murais de Elbaf e da Lua foram desenhados, mas como mencionei antes, a Lua ficou sem recursos, o que causou as pessoas saírem de lá. E quando se diz recurso, eu entendo como energia, porque se a gente voltar lá na história de Capa do Enel no capítulo 570 e 572, você pode ver essa fonte de energia que parece uma orbe lá em cima desligar entre essas duas imagens diferentes. Porém, quando o Enel foi para lá, ele ligou de volta e todos os autômatos estavam vivos novamente. Ou seja, parece que a história aqui é que no primeiro mundo, o Deus da Terra estava usando a maioria dos recursos mais importantes da Terra, provavelmente a colocando num caminho similar ao que a Lua estava. Diante disso, em algum ponto, os 20 reis decidiram intervir e salvar o planeta antes de algo irreversível acontecer. O que nos daria a entender que a intenção de Mu não era originalmente ruim, mesmo que ele tenha sido retratado como uma entidade maligna no passado e até agora. É meio que como o Vegapunk disse lá em Egghead: não podemos julgar quem é bom ou mal ainda, e devo também te lembrar que o cientista disse coisas assim algumas vezes durante o grande anúncio. Porém, uma das vezes que ele mencionou e foi mais específico foi, abre aspas, não sou qualificado para julgar tais coisas e não sei quase nada o suficiente sobre ele de qualquer forma. Fecha aspas. E enquanto isso foi deixado meio vago no mangá, eu não acho que seria tanta surpresa se esse ele fosse Imu. Então assim, o governante pode ser o mundo, pelo menos em parte, porque ele é o seu protetor e admirador. O que na verdade me traz outra conexão potencial entre Imu e essa estátua de Verve. Porque foi lá pela primeira vez que ouvimos falar sobre uma entidade que se conecta para proteger algo que você ama. O famoso Claboutman. E se Imu é apenas o Claboutman da Terra? Como eu disse, a primeira vez que vimos sobre essa criatura foi quando Mary estava no altar sacrificial. O mesmo altar em que a Musa estava quando ouvimos falar dos 4 deuses pela primeira vez. Depois disso, não aprendemos mais sobre eles até mais tarde em War 7. Mas Skypiea os apresentou pra gente e acho que essa conexão meio que passa despercebido para a maioria das pessoas. No fim, conectar os Claboutmans aos 4 deuses de qualquer forma meio que eleva essas criaturas. Vocês sabem que a gente ainda não viu o Claboutman do Sunny, pelo menos não oficialmente, mas estamos em Elbaf com a Árvore de Adão, que não só criou a madeira que usamos para o Sunny, mas também a madeira usada pelo Earl Jackson. Então, se alguma vez houve um momento para trazer o Claboutman de volta, é provavelmente agora. Mas você já deve estar se perguntando: ô Hashira, o que é esse tal de Claboutman aí? Bem, o Frank explicou pra gente lá em War 7, dizendo que eles são essencialmente a encarnação de um navio, e eles só aparecem em navios que foram verdadeiramente cuidados. Eles assumem uma forma humana para que possam avisar a tripulação sobre algum infortúnio ou ajudar a reparar o navio para levar a tripulação ainda mais longe. Então, assim, a ideia parece ser que ou a Terra foi muito amada antigamente ou estava em grave perigo, o que fez ela gerar um Claboutman para salvar a si mesma e as pessoas nela, que se tornou Imu. Agora, se isso for verdade, haveria algumas perguntas diferentes. Tipo, a Terra até conta como navio? Como é que Imu tem todos esses poderes se ele é só um Claboutman? E por que Imu é do mal?
Afinal, se os Clabaltmans parecem ser de boa natureza. Enquanto a primeira pergunta, a resposta é definitivamente sim. Porque a Terra é essencialmente uma nave espacial na vastidão do espaço, que funcionaria como um mar. Agora, quanto aos poderes, honestamente, a gente não sabe muito sobre os Clabaltmans para eu realmente dizer o que eles são capazes ainda. Mas vou dar um chute e só dizer que eu imaginaria que quanto maior e mais forte o navio é, então mais poderoso é o Clabaltman. Ou, talvez colocado de outra forma, quanto mais pessoas amam o navio ou quanto mais pessoas dependem do sucesso desse mesmo navio, mais forte o Clabaltman será para garantir esse sucesso. É isso que eu sempre gostei muito da teoria de que o ceifador sinistro de Wano que atacou o Zoro era na verdade o Clabaltman do Pluton. Porque até agora a gente ainda não sabe o que coisa era. Mas assim, não só Pluton tá embaixo de Wano, o que aprendemos logo depois disso, como também tem o nome do deus do submundo. E o ceifador sinistro parece uma personificação bem fiel dessa entidade. E você sabe, se a Terra é realmente uma nave espacial e sua fonte de energia é o núcleo do planeta, que aparentemente funciona com a energia do Sol proibido, então talvez Imu essencialmente funcionasse com essa energia também. Tipo, se ele é a personificação da Terra, eles deveriam ser capazes de acessar muitos dos mesmos poderes que a Terra tem disponível. Ok, legal, respira. Se tudo isso for verdade, então por que Imu é do mal? Por um lado, pode ser apenas que Imu esteja fazendo isso para proteger a Terra, governando com um punho de ferro para garantir a segurança do planeta perpetualmente. Só que também eu vou propor uma ideia diferente. E sim, eu sei que estamos entrando fundo nas teorias aqui, mas me escuta mais uma vez. E se Imu era um Clabaltman que sofreu um Dome Reverse? Porque eu realmente duvido que o governante seja o único na história do universo a usar esse poder. E até no último capítulo parece que os Cavaleiros Sagrados conseguiram também usar. Ou seja, a marca do abismo ou qualquer que seja a habilidade primordial deve associar o Dome Reverse como uma habilidade qualquer. No fim, eu acho que alguém teve que introduzir Imu a essa magia do abismo. E talvez isso tudo é porque o Imu sofreu Dome Reverse em algum ponto. Se tudo isso for verdade, então essa seria uma conexão muito boa com a citação que falamos anteriormente sobre virar o mundo de cabeça para baixo, não é mesmo? E se a personificação do mundo foi transformada em mal e agora é o trabalho do Luffy consertar? Tecnicamente, isso seria muito legal, porque se você realmente virasse o mundo de cabeça para baixo, então acho que você poderia dizer que o resultado é o submundo. E os poderes do Imu parecem girar em torno desse lugar de alguma forma. Porque os círculos mágicos representados por um pentagrama parecem os mesmos do time skip do Brook, onde eles estavam tentando literalmente invocar o Capetoide. Obviamente, o Brook já é um personagem que está conectado ao submundo, então talvez Imu originalmente só tenha poderes do mundo ou da Terra, mas depois de ser virado, eles se tornaram mais com poderes do submundo. Sacou a referência? Cara, minha cabeça assim tá explodindo. Não sei se é de vocês está conseguindo conectar todos esses fatos. Fora que vocês não acham que seria muito a cara do Oda fazer o Luffy salvar Imu em vez de verdadeiramente derrotá-lo? Afinal, o borrachudo nunca mata seus inimigos mesmos. E, como muitos vilões, eu acho que Oda vai encontrar uma forma de quase nos fazer sentir mal por Imu baseado no passado dele. Especialmente se ele foi forçado a se transformar em alguma criatura maligna em algum ponto e basicamente estava sendo usado por alguma outra coisa. Mas aí eu acho que já é viagem demais. Bom, de qualquer maneira, e aí, o que vocês acharam? Imu realmente pode ser um Clabaltman da Terra? Ou vocês preferem a teoria do Deus da Floresta ou do Abismo? Joga aí nos comentários que eu vou ler todos e a gente pode continuar essa discussão. Foi um prazer apresentar esse vídeo pra vocês e nos vemos na próxima.